Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. E aqui eu vou usar em vez de o KX eu vou chamar de K1, o KY eu vou chamar de K2 e o KZ eu vou chamar de K3. Ok? Então, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre as frentes de onda, né? Então, quando a onda ela está propagando numa certa direção, digamos que eu tenho aqui a onda propagando numa certa direção. E aí, então a gente viu que tem o campo elétrico vai estar assim, né? E o campo magnético vai estar perpendicular, né? Então aqui, por exemplo, poderia ser o eixo X, aqui poderia ser o eixo Y, aqui o Z. Posso escolher, né? O que é importante é que se eu pegar um ponto, eu posso a direção do campo magnético, que a gente vai ver, ela é conhecida quando eu conheço a direção do campo elétrico, porque eles são perpendiculares, na verdade, sempre. Então basta a gente analisar o campo elétrico. Então, eu vou analisar essa onda prestando atenção só no campo elétrico. Então, o que é a frente de onda? Mas eu vou supor que não é o eixo XYZ aqui, né? Eu tenho a onda que é uma direção qualquer. Ou seja, eu tenho o eixo... O ideal seria pegar o X logo aqui, né? O Z logo aqui, mas digamos que eu tenho aqui X, Y, Z, e ele está caminhando numa direção qualquer, que não é nem X, nem Y, nem Z. Então eu tenho a onda, o campo elétrico, oscilando, né? Vamos pegar num ponto onde o campo é máximo. Então o plano que contém esse ponto, se eu pegar o plano que contém esse ponto, esse plano aqui, ele é o plano aí da frente de onda, né? Ou seja, todos os pontos sobre esse plano vão possuir o mesmo valor, que é esse valor aqui, que é a amplitude máxima, né? Então, como é tridimensional, a gente pode pensar como se fosse isso, vários planos caminhando, né? A onda, como se fosse vários planos. Então, digamos, eu tenho um plano onde aqui esse plano aqui, digamos que a amplitude máxima da onda seja 1 volt por metro, né? Vamos supor que essa onda tem amplitude máxima de 1 volt por metro. Então esse ponto, esse plano, todos os pontos sobre esse plano tem 1 volt por metro. E aí essa onda vai caminhando, esse plano vai caminhando. Só que existem outros planos, né? Eu posso ter um plano aqui que está nesse ponto, onde vai a metade. E aí já tenho o quê? Digamos, meio volt por metro. E esse plano está caminhando. Então essas são as nossas frentes de onda, né? Eu posso, por exemplo, escolher todas as frentes de onda na mesma fase, né? Então eu posso pegar para representar só os planos onde ela é máxima, né? Mas basicamente é isso. Então eu tenho uma frente de onda que é um plano onde todos esses pontos possuem aí o mesmo valor, né? Ou seja, em outras palavras, né? Se eu for pegar aqui, ó,
Eu devia ter trazido isso aqui para baixo. Vou trazer isso para baixo. Que não vou conseguir explicar aqui. Não tem espaço. Vou apagar isso aqui. Trazer tudo isso aqui para baixo. Então aqui todos os pontos possuem o mesmo valor em volts por metro. Ok? Então todos os pontos possuem o mesmo valor em volts por metro. Ok, e aí o que a gente tem é o seguinte, então isso significa, né? Então isso aqui é a nossa frente de onda, né? Então a gente já explicou o que é essa frente de onda, o que significa, né? Então significa que nessa nossa frente de onda, então é isso, né? Todos os pontos possuem o mesmo valor em volts por metro naquela frente de onda. Em outras palavras, isso significa que, isso aqui é fixo, né? Constante. O que afeta o valor é isso aqui. Então isso implica que na frente de onda todos os pontos possuem a mesma fase. Né? Então, se todos os pontos que estão na frente de onda eles têm o mesmo valor, isso aqui é fixo, é quando isso aqui for igual. Quando é que isso aqui é sempre fixo? Quando isso aqui for constante. Então todos os pontos da mesma frente de onda estão em fase. Então os pontos da frente de onda são aqueles pontos que estão em fase. Então, isso aqui é uma constante. Se eu fixar o tempo, percebe que aqui o tempo está passando. Esse plano ele vai caminhando para cá com o passar do tempo, né? Mas se eu fixo o tempo, né? Se fixamos o tempo, um certo valor qualquer, né? O que a gente vai ter? O que a gente vai ter é que o K, isso aqui também é constante, né? Aí eu passo o I dividindo, que é uma constante, vai sobrar aqui o K, R é uma constante. Né? Isso aqui vai ser uma constante, porque eu tenho fixo, passa para o outro lado, uma constante mais uma constante é uma constante. E esse I passa dividindo, porque o I é uma constante, eu vou ter que, no final, sobre isso aqui. Então, isso aqui, obviamente, que se eu fixo o valor o fixo tempo, a frente de onda, então ela é caracterizada por isso aqui, onde K escalar R é uma constante. Agora, se vocês lembrarem lá de geometria analítica, vocês lembram que o que? A gente fazia lá como é que a gente caracterizava um plano, né? Quando eu tenho um plano, ficou muito feio esse plano. Quando eu tenho um plano, o que você aprendeu em geometria analítica? Eu tenho aqui um vetor normal.
E aqui o vetor normal. Digamos que esse vetor normal seja exatamente o vetor K. O que a gente aprendeu lá, né? É que o vetor K é exatamente o vetor normal ao plano ali, né? Mas o que a gente aprendeu em geometria analítica é que se eu fizesse o que? K1x mais K2y mais K3z era igual a uma constante. A gente chamava aqui de A, B e C, lembra disso? Todo livro geralmente usa A, B, C e D. Ou seja, quando isso aqui é igual a uma constante, né, vai ser aquela fórmula A, x mais BY mais CZ mais D. Chama-se a constante de menos D igual a zero. Isso aqui é a equação do plano, lembra? Então significa que é só usar o D, essa constante aqui como menos D, e isso aqui como sendo o A, o B e o C, como a gente aparece nos livros. Você vê que isso é exatamente a equação do plano. Isso aqui é a equação do plano perpendicular a K. Que é exatamente o que a gente tem aqui, né? O que é isso aqui? É componente x do primeiro vezes o componente x do segundo, ou seja, K1x, mais a componente y do primeiro vezes a componente y do segundo, isso que é o produto escalar, né? Ou seja, K2y, componente z do primeiro vezes a componente z do segundo, K3z. Então, o produto escalar disso aqui é exatamente isso daqui, que é igual a uma constante. Isso aqui é exatamente a equação do plano. Então, isso daqui, na verdade, é a equação do plano. Então, você ter uma fase constante naquela equação, né, para essa solução de onda plana, significa que todos os pontos que têm o valor, mesmo valor, né, ou seja, que estão em fase, todos os pontos que têm o mesmo valor de campo elétrico, eles estão todos sobre um plano, né, que é a frente de onda. Então, conforme vai propagando, essas frentes de ondas vão caminhando. Então é assim que funciona uma onda tridimensional, né? Uma onda plana tridimensional. Ok, se a gente volta, né, na equação que a gente tinha aqui, a solução, né, da onda plana, você pega a solução. Então a solução de onda plana, né, essa solução aqui, né, a onda plana, que é a solução da equação. A gente pega essa onda plana, a gente vê que ela tem duas componentes, né? Então, a onda plana, essa onda aqui que a gente já viu, né? Tem duas componentes. Uma na direção positiva de K, ou seja, na direção de K, que é exatamente a que tem o menos, tá? Que é, ou seja, é essa mesma solução aqui, só que só com o menos. E uma na direção contrária a de cá, que seria essa daqui, né? Quando fosse mais aqui. Ok. E aí o que a gente vai ter nesse caso? Então imagina, essa aqui é a minha frente de onda, né? Então se eu tenho deixa eu trazer para cá.
achar isso aqui mais. Então, essa onda aqui, ela está se propagando para cá, ó. A velocidade dela está para cá. Mas eu poderia ter uma onda que está propagando no sentido contrário. Ok? Então é isso. Ok? Então vamos considerar, né, aqui uma onda deixa eu tirar isso daqui com calma. Vamos considerar uma onda. Então tem aqui o eixo X, Y, Z, e aí eu tenho onda propagando aqui, ok? Então eu tenho aqui o eixo X, o meu eixo Y, aqui o meu eixo Z. Eu tenho onda propagando. Então aqui eu tenho uma frente de onda, né? Então aqui eu tenho o meu eixo K, e aí eu tenho uma certa frente de onda propagando, né? Ok? Então eu tenho aqui uma frente de onda propagando para cá. Esse é um plano, né? Infinito. Aqui é o centro do plano. Então essa onda está propagando, né? Se eu pegar um ponto qualquer desse plano aqui, esse ponto tem uma certa posição R, né? E aí o que a gente tem, como a gente viu, é quem é a distância que a onda percorre, né? Então, qual é a distância percorrida pela onda, né? Então eu vou chamar aqui de tenho aqui o X, né? Digamos que esse X, ele é exatamente esse R escalar o versor de K, tá? Onde obviamente o K quem é? É o módulo de K vezes o versor de K. Então sempre é o módulo vezes o versor. Quando eu faço R escalar K, eu tenho o deslocamento da onda na direção, né, K, tá? É um deslocamento na direção K. Ou melhor, é a posição, são as coordenadas nessa direção, né? Então seria isso aqui como se fosse o eixo, como se eu estou aqui na direção K, se essa aqui é a direção K, isso aqui seria o eixo X, tá? Ou seja, a posição que a onda tem ao longo do eixo K a partir da origem. É a distância dela a partir da origem. Obviamente, só que a derivada disso aqui com relação ao tempo é a velocidade da onda, porque é exatamente está perpendicular à onda. Então é exatamente a velocidade da onda, ok? Então a velocidade da onda é a variação de x com o tempo, né? Ou seja, a posição dela na direção K com o tempo. Só que a fase ela é menos ou mais ômega t
mais, né, para a frente de onda. Então, numa frente de onda, a gente tem isso daqui, né? Aliás, isso daqui. Que é quando eu fixo o tempo, né? A gente tem isso aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Então, seja a frente de onda, então eu vou colar aqui de novo. Só que quem é o K? Eu posso escrever o K como... Poderia ter escrito aqui já, né? Como o módulo de K K-chapéu, o versor da direção K. Só que isso aqui a gente definiu como sendo o X. E quando eu faço o R, escalar R, ele está me dando a projeção da posição na direção K. Ou seja, é a posição dele medida, a distância dele, a distância da frente de onda até a origem, medida nesse eixo aqui, né? No eixo K. No eixo na direção dos Ks. Então, isso daqui, como a gente já mostrou, é exatamente essa posição ao longo da direção de propagação, que a gente chama de X. Então, aqui vai ser o que? O módulo do... vai ser o número de onda vezes X. Se eu derivo com relação ao tempo, derivando com o tempo, a gente tem menos ou mais I ômega mais I módulo de K, derivada disso aqui com relação ao tempo igual a zero. E aí a gente tem o seguinte, derivada disso aqui com relação ao tempo é igual a mais ou menos, esse que passa para o outro lado, troca de sinal, corta o I com I, então vai dar ômega sobre o número de onda. Só que isso aí, obviamente, é a velocidade. Então isso implica que a velocidade da onda, né, que pode ser para a direita ou para a esquerda, ela vai ser igual a ômega sobre isso daqui. E é isso, né? Então, nessa representação aqui, eu tenho, na verdade, são duas ondas, né? Posso ter uma onda, quando é o menos aqui, a onda está propagando para a direção do K, e quando é o mais aqui, ela está propagando na direção contrária ao K. Ok? E o módulo da velocidade é ômega sobre o módulo de K. Ok? Não, essas ondas aqui, elas na verdade são abstrações, né? Porque elas são ondas monocromáticas, né? Na prática, as ondas não são... Você não vai ter uma onda desse tipo, né? Então... as ondas planas possuem frequência bem definida. Frequência bem definida. No caso de frequência angular, né? Frequência angular ômega bem definida. Por isso,
são chamadas de ondas monocromáticas. Então é isso que significa dizer que uma onda é monocromática. A frequência dela é bem definida, ela é uma onda plana desse tipo aí, tá? As ondas, né, que você tem em geral é uma certa largura de banda, né? Ou seja, você tem superposição de ondas, né? E a velocidade é a sua velocidade de fase. Em geral, o que você vai ter, na verdade, é uma superposição de ondas de várias frequências, né? E aí você vai ter uma certa velocidade de grupo. Então, em geral, temos a superposição de ondas de várias frequências. Que se movem ou melhor, que se move, né, essa superposição com uma velocidade de grupo que em geral é diferente da velocidade de fase. Por exemplo, você tem uma partícula, né? Ela não é descrita por uma onda, né? Ela é descrita por uma sobreposição de várias ondas, né, planas. Então, no final das contas, essa velocidade de grupo, ela é menor do que a velocidade de fase, né? Então, a velocidade de fase, ela pode ser uma velocidade bastante alta, né? Mas a velocidade de grupo não, né? Por exemplo, que quando tem uma partícula, né? Essa velocidade de grupo ela vai ser menor do que a velocidade da luz, né? Ok, mas isso aí já é parte de relatividade, a gente não vai entrar nessa parte aí, né? Na verdade, se eu der um eletromagnetismo 2, a gente vai falar sobre isso, mas aqui no eletromagnetismo 1 a gente não vai chegar nessa parte. Ok, mas voltando para as equações de Maxwell, nós partimos de um meio, que era um meio dielétrico isotrópico homogêneo de extensão infinita, com ausência de cargas e ausência de correntes livres, que eram essas equações aqui. Então vamos usar agora essa equação aqui, ó. Então, para esse meio, a gente está estudando a propagação da onda, o divergente do campo elétrico é igual a zero. Então, deixa eu passar um aqui. Sabemos que, ou melhor, para esse meio, para o meio em que a onda se propaga, ou para um meio sem cargas, para um meio sem cargas livres. Imagina,
Lançou uma onda eletromagnética no espaço, ela está propagando, não tem cargas livres nesse espaço, né? Inclusive pode ser até o espaço livre, né? Então, em geral, você não vai ter cargas livres nesse espaço. Pode ser que ela atravesse uma região onde tenha cargas livres, né? Mas ela sei. Então, a gente está a priori, isso não vai acontecer, né? Você tem uma onda propagando no meio dielétrico, então você não tem cargas livres nesse meio. Então significa que o divergente de E, nesse meio que a gente está considerando, né, um meio sem cargas livres, ele tem que ser igual a zero. Então isso significa que o divergente ou seja, a derivada da componente x com relação a x, mais a derivada da componente y com relação a y, mais a derivada da componente z com relação a z, ela é igual a zero. E aí vamos fazer tudo de novo aquilo lá, né? Se eu pegar essa onda aqui e fizer a derivada, né? Cadê a onda plana? Vou pegar uma onda plana aqui. E aí você vai ter componente x, componente y, componente z, né? Então, quando eu for fazer essas derivadas, né? A gente, na verdade, já fez a primeira derivada, né? Que a gente pode mostrar. Bom, a gente pode primeiro reescrever isso daqui, né? A gente pode reescrever isso aqui como sendo o seguinte. Eu tiro pra cá. Quem é esse cara bem aqui, ó? Ele é E0, 1x mais, eu vou afastar mais aqui, ó. E0, 2, E0, y, né? E a componente z do E0. Isso daqui multiplica por isso aqui, você já viu que isso aqui é o quê? É K1x mais K2y mais K3z. Então, a derivada de E1 com relação a x, quem é o E1? Vou pegar esse aqui vezes isso aqui. Então, a derivada do E1 vai dar E01 vezes E, aí ômega t, mais i, que é menos ou mais, né? E aqui fica K1x mais K2y mais K3z. Derivando isso aqui com relação a x, isso vai dar i K1, né? A derivada da exponencial, isso aqui é uma constante, não fica como está. Derivada exponencial é a própria exponencial. E multiplica a derivada do argumento, derivando isso aqui com relação a x, dá menos i K1. E aí, somando todos, né? Vai ficar o que? Então, fazendo... Os outros são a mesma coisa, né? Deixa eu copiar aqui, os outros vão dar exatamente a mesma coisa. Então, o outro vai ser... derivada da componente y com relação a y, só vai mudar aqui, vai ser y. E aqui vai ser a componente y. E por último,
quando eu derivar a componente z, né, com relação a z, isso vai ser igual aqui a componente z, e aqui vai dar a componente z de k, certo? Então, isso é bem simples. E aí, somando tudo, isso vai dar o divergente de E é igual a esse somatório aqui, né? Todo esse somatório aqui. Só que a gente percebe que esse resultado, ó, esse somatório aqui, é exatamente o que? É exatamente I, K, escalar E, né? Bem simples de ver isso, porque fica... isso aqui eu vou tirar em evidência, né, de todos eles. Então, vamos fazer aqui. Posso tirar isso aqui em evidência, que não vai mudar, é igual em todos. E aí, o que sobra? E0, 1. Vai ter um I aqui também, que aparece em todos. E aqui K1 mais E0, 2K2 mais E0, 3K3. E aí a gente tem o seguinte, isso aqui obviamente que é o que? Componente x do primeiro vezes componente x do segundo, componente y do primeiro vezes componente y do segundo, mais a componente z do primeiro vezes a componente z do segundo. Isso aqui nada mais é do que k escalar E. Só que k escalar é zero, né? Obviamente que eu posso multiplicar isso aqui pelo E0, isso vai dar K escalar E. Só que como isso daqui é igual a zero, isso implica que o K escalar E é igual a zero. Ou seja, o campo elétrico e a direção de propagação são perpendiculares. Ou seja, a onda eletromagnética é transversal. O campo elétrico ele vai ser perpendicular à direção de propagação. A mesma coisa a gente pode concluir para o campo magnético, né? Então posso fazer exatamente o mesmo raciocínio para o campo magnético. Por quê? Porque para o campo magnético a gente também tem, ó, isso aqui implica o cálculo idêntico, que K escalar B, só trocar nessa conta aqui, só trocar E por B, aí dá a mesma conta, mesmo resultado. Ou seja, né, a gente conclui que realmente a onda eletromagnética é transversal. Diferente da onda sonora, né? Que é uma onda longitudinal, né? A molécula na onda sonora, ela vai vibrando na mesma direção em que a energia se propaga. Então, significa que nesse caso, a onda sonora é uma onda longitudinal, diferente da onda eletromagnética, em que os campos elétricos vibram no plano, e esse plano é o plano perpendicular à direção de propagação da onda, como nós acabamos de provar aqui. Ok, voltando nas equações de Maxwell, a gente já usou o quê? Vamos voltar aqui. A gente já usou isso aqui,
lei de Gauss do campo elétrico, já usamos lei de Gauss do campo magnético. E agora nós usaremos essa expressão aqui, ó, tá? O princípio da indução de Faraday. Então, a gente vai usar agora o princípio da indução de Faraday. Temos que, então, dessa equação aqui, temos que o quê? Agora eu posso fazer o rotacional do campo elétrico. Então, como é que seria, por exemplo, a componente X? Vamos fazer só a componente X, né? A componente X diz o seguinte, derivada com relação a y da componente z menos a derivada com relação a z da componente y. Essa é a componente X do rotacional, né? Do campo elétrico. Isso vai ser igual a menos a derivada da componente X do campo magnético. Ok? A gente já fez essas derivadas, né? Com relação... Só que agora é com relação a y com relação a z, mas não muda muita coisa, né? Então vou pegar aqui a derivada com relação a x e com relação a y. Ó, essa aqui é derivada com relação... Só que aqui era com relação a z, ó. O que muda derivando com relação a y? Derivando com relação a y, que é 2, ok? E agora, se eu derivo com relação a z, o que isso vai dar? É a componente y, derivo com relação a z. Então, fazendo essa diferença, a gente tem o seguinte, essa diferença aqui vai dar o quê, então? Que é essa derivada aqui, né? Então, essa derivada é exatamente a diferença desses dois aí. Posso tirar isso daqui em evidência. E posso fazer aqui E03. Posso tirar esse I também em evidência. E03K2 menos E02K3. E aí, você percebe que isso aí é exatamente, né? A componente, isso aqui é a componente X, né? De K vetorial E. K vetorial é 0, né? Isso aqui é a componente X, ó. Então, generalizando, né, é a mesma coisa para os outros. Então eu vou ter que menos a derivada de B1 com relação a T vai ser igual aqui. Agora faltou derivada com relação a B, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim só, melhor. Isso aqui é a componente X do rotacional de E. Então o que a gente tem, agora esse E multiplica por esse E0 e aí dá o E de volta.
Então quer dizer que a componente x do rotacional, ela vai ser o quê? I K vetorial E componente x. E aí a mesma coisa vai acontecer para a componente y e para a componente z, né? Você entendeu, né? Multiplicando isso aqui, ó, por isso aqui, eu volto a ter o E. Então, o que eu tenho é que tem isso aqui, tem isso aqui. Então, o que a gente tem, né, vamos subir isso daqui tudo. Isso daqui vai ser igual a 2, 2, isso aqui vai ser igual a 3, 3. Então, isso implica que o rotacional de E vai ser quem? Ele vai ser igual a I, K, vetorial E, né? Que aqui vai multiplicar pelo versor X, pelo versor Y, pelo versor Z e somar. Aí vai dar exatamente o rotacional de E igual a isso aqui. A derivada de B com relação a T, a gente já sabe o que dá, né? A gente já fez essa derivada. Quando eu derivo B com relação a T, a gente fez aqui, porque quando a gente foi fazer o cálculo ainda dá. Ó, derivada de E com relação a T é menos a primeira derivada, ó, é menos ou mais I ômega E. A mesma coisa vai pro B. Então aqui é a mesma coisa, né? Então essa derivada a gente já fez, você volta lá e vê como é na aula anterior. Então ela vai dar menos ou mais I ômega B. A gente já fez essa derivada antes, tá? Na aula anterior a gente fez essa derivada, no vídeo anterior. Ok, então comparando, eu vou ter que menos mais I ômega B e aqui eu tenho que só que como é menos a derivada, vai ficar mais ou menos, né? Então eu tenho que rotacional de E é igual a menos a derivada de B com relação a T. Então a gente tem que I K vetorial E é igual a mais ou menos I ômega B. Ou seja, eu posso cortar esse menos com esse menos, né? K vetorial E é igual a mais ou menos ômega B. Resumindo, o que isso implica? K, ele é perpendicular a E, que é perpendicular a B. Ou seja, todos eles são perpendiculares entre si. É isso que a gente conclui daí. Ou seja, a onda, a forma dela sempre é assim, ó. Campo elétrico, se ele está aqui em X, campo magnético faz 90 graus, né? Está aqui no Y. E a onda se propaga na direção Z, que forma 90 graus com esse e forma 90 graus com esse. Ou seja, a direção de propagação, a direção do campo. Ou seja, se o E está na direção X, o B tem que estar na direção Y e o K tem que estar na direção Z, né? Escolhendo o B na direção Y, né? Mas eles são sempre perpendiculares, né? Então, ou seja, o E é perpendicular ao B, e tanto E quanto o B são perpendicular à direção K de propagação. Ok? Ok? Um parâmetro importante quando uma onda troca de meios é a impedância desse meio, né? Porque se ela
se a diferença de impedância dos meios é muito alta, a reflexão é maior. Se essa impedância, se ocorre o casamento de impedância entre os meios, né? Então essa reflexão é menor. E aí o que você vai ter? Então, a impedância então, essa impedância ela vai ser a razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético, né? E aí a gente pode usar essa relação que a gente obteve aqui, né? Então, pegando essa relação, como todos eles são perpendiculares entre si, se eu calcular o módulo disso aqui, vai ficar módulo do produto vetorial, módulo primeiro, módulo do segundo e o produto do ângulo, né? E o seno, desculpa, e vezes o seno do ângulo entre eles. Só que no caso é 90, né, graus, eles são perpendiculares. Aqui vezes o seno de 90 graus, K e S são perpendiculares. Aqui fica o módulo de ômega, é ômega mesmo, né? Ômega é positivo. E o módulo de B, que é Mi, módulo de H. A gente viu isso. Por quê? Porque o B, a gente sabe que o B, ele é Mi H. Né? Permeabilidade magnética do vácuo, ou permeabilidade magnética do meio, desculpa, vezes H. Tá? Então, o campo magnético é a permeabilidade magnética do meio vezes o campo magnético auxiliar, H. Então, daqui eu tiro que isso aqui é 1. Então, a gente pode escrever que a impedância do meio, que é a razão, porque por definição é a razão entre o módulo do campo elétrico e do campo magnético auxiliar, ela vai ser igual a... É só passar esse K para o outro lado, dividindo, né? E passar esse E para o outro lado. Então vai ficar que sobra ômega mi, e do outro lado fica módulo de K. Então, só que nós já vimos, né, que quem é ômega sobre K? Então, vamos lembrar aqui, ó. Ômega sobre o número de onda, a velocidade angular pelo número de onda é igual à velocidade da onda. E a velocidade da onda, por sua vez, a gente viu que ela é o quê? 1 sobre raiz 1. A gente viu que, a gente sabe que o quê? Ômega sobre o módulo de K, a gente já mostrou isso, é igual a 1 sobre raiz de mi epsilon. Então a impedância do meio, que é importante para saber, né, se a onda vai refletir muito quando ela muda de meio, né, a impedância dos meios tem um papel importante nisso, ela vai ser igual a mi sobre raiz de mi epsilon, que vai ser igual a raiz de mi sobre epsilon, ok? Então a gente tem essa fórmula aqui da impedância de um meio. Bom, quando o Maxwell o Hertz mostrou que não era apenas a luz que se propagava, a luz visível, né, que se propagava com velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 metros por segundo, mas todas as outras ondas do espectro, né? Então as ondas de rádio, as micro-ondas, assim por diante, né? E aí uma coisa importante que a gente tem também para o meio é o famoso índice de refração, né?
Então, uma outra propriedade importante de um meio é o seu índice de refração do meio. E o que é o índice de refração de um meio? A gente vai representar pela letra N. O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Ok? Então vai ficar a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no meio, a gente viu que ela é o quê? A velocidade da luz num certo meio, ela é o inverso disso aqui. Como aqui está embaixo, então ela vai para cima. Mi, epsilon. Ok? Então esse aqui é o famoso índice de refração. O que mais que a gente tem? Bom, dependendo da faixa de frequência, né, esse índice de refração pode variar mais ou menos. Então, geralmente, a permissividade e a permeabilidade não variam muito, né, para ondas de rádio, né, e outras faixas de frequência. Mas na faixa óptica, existe realmente uma grande variação no valor do índice de refração, né, porque o epsilon não é constante nesse caso. Ok? Então, na faixa óptica, o que acontece é que o índice de refração varia bastante, ou melhor, o epsilon, né, varia bastante. Se variar pouco, a gente aproxima como constante, né? Mas se não, se epsilon varia muito, aí não dá para considerar como constante. Então, epsilon varia bastante com a frequência. Logo, N varia, N depende da frequência, né? Depende da frequência. E aí, a gente diz que nesse caso aí ocorre uma coisa chamada de dispersão, né? Então, esse fenômeno a gente chama de fenômeno da dispersão. O fenômeno da dispersão é quando um parâmetro é função da frequência. Bom, o vídeo já está meio longo, eu vou fazer uma pausa e aí depois a gente volta com a terceira e última parte dessa parte de ondas eletromagnéticas, né? Ok? Então a gente termina por aqui essa segunda parte sobre ondas eletromagnéticas.